Olá pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é um vídeo tosco, vou fazer sem cuidado nenhum, apenas para falar um pouco sobre a minha última mesa de Dragões de Jade, que é o nome que deram para o jogo que eu estou narrando, porque tinha uma estatueta que era um dragão e era feita de Jade, ok? Bem lá no início do jogo. Então esse é um vídeo tosco, sem edição, sem cuidado, feito com o propósito apenas de falar um pouco sobre a minha última sessão para um jogador que não apareceu. Não pôde por problemas pessoais. Ok? Então, ok. Então o jogo está rolando há algum tempo e provavelmente não dá para entender tudo eu falando a partir de agora coisas que aconteceram no passado que não dão para entender. Mas o básico é que os personagens, o grupo, teve uma personagem raptada, ok? E então eles foram atrás dessa moça que foi raptada, chamada Poliana, uma humana. E no grupo tem uma irmã dela, que é a Lúcia Solares. Quem joga com essa personagem é o meu amigo Gervásio. Quem joga com a Poliana e não pôde participar do jogo é o meu amigo Saulo. Ok? Então, esse jogo é dividido em atos e cenas. No caso, eu vou falar um pouco sobre a cena 1 que teve no jogo anterior. Então, vou falar um pouquinho, umas frases. Tem um local chamado Cognis, que é um reino. O reino consiste de 2 ilhas ligado ao continente. E nessas ilhas passa um rio. Ilha entre aspas também, né? Passa um rio chamado Nehir, que é um rio enorme. E as ilhas também são enormes ali. Ok? Então, a cidade de Cognis ela foi invadida por um reino mais ao norte chamado Damalgor Galdur. Então a guerra chegou a Cognis e o pessoal invadiu, né? Damalgor Galdur e expulsaram, fugiram, né, as pessoas do reino de Cognis. Então, uma pessoa que raptou a Poliana é a bruxa chamada Crisaldo. E ela tem com ela um companheiro chamado Halorten, ok? Então vou ler algumas frases, tipo uma rimazinha no início. A guerra chegou a Cognis, com muita morte ela veio. Quem pensaria que atacar o reinado iria além de um devaneio. Então, em resumo, a bruxa Crisal, ela também tem um filho que é um monstro, uma criatura monstruosa. E um grupo de horrores, eles raptaram a Poliana, por algum motivo que eles não sabiam. Com o grupo havia uma maga humana chamada Ágata, e ela estava com o grupo. Quando isso aconteceu, houve uma batalha e a bruxa transportou junto com o filho dela, que é um monstro gigantesco. E a Ágata ela conseguiu fazer um ritual para encontrar a Poliana com o sangue da irmã dela, que é a Lúcia Solares. Então os heróis partiram em direção aonde Poliana estaria, temendo pela vida dela. Primeiro a partir foi o Furstolsten, um draconiano das sombras, ok? Ele tem uma ligação muito forte com a Poliana, então foi atrás dela antes de esperar o ritual ser feito. Mas depois o resto do grupo foi atrás dela também, com maior chance de sucesso, já que sabiam a direção para onde ela estava. Então o que se seguiu no jogo foi um combate não letal entre o Halorten, que é o, vamos dizer assim, o companheiro da bruxa Crisal, e os personagens. Então no local eles cavalgaram, né, em direção aonde um pingente da luz se apontava, e eles chegaram numa vila em chamas, que já estava em chamas, né, na verdade estava apenas no momento em cinzas, com alguns pequenos pontos de fogo ainda, mas nada muito grande, mas ainda tendo bastante fumaça. Corpos no chão, porque
houve um ataque também de alguns exércitos de um reino também ao norte, chamado Reino de Babel, além dos ataques da Magor-Galdur e dos seus exércitos. Ok? Então esse Halorten, ele é um cavaleiro negro, ele tinha uma arma que ele matava as pessoas, né? E algumas dessas pessoas se tornavam uma criatura chamada Horror. Então no local, o que havia? Fogo, fumaça, corpos mortos, horror, guerra, maldição, demônios. E a descrição geral da situação é a seguinte: havia corpos no chão e na frente deles uma cabana de madeira, de um material rústico, e estava no meio de uma clareira. E não muito longe desse local ficava Cognis, ok? Bem, na verdade, não ficava muito longe da cidade onde o grupo estava, uma cidade chamada Donerri. E ficava ao sul de Cognis. Cognis ficava mais ao norte. Donerri ficava próxima, no máximo a 1 hora de distância. Ok, tempo não é 1 hora mais ou menos cavalgando, ok? Que dá uma certa distância não muito grande. E então o que acontece? Esse local foi o local onde a magia da Agatha apontou. Então a aparência do local: havia várias árvores, fumaça ao fundo e essa cabana rústica no local. E no chão vários corpos de camponeses mortos. O cheiro do local tinha cheiro de fumaça e cheiro de sangue vindo dos corpos no chão. A temperatura estava um pouco quente e os personagens tinham suor escorrendo nos seus rostos. E o horário era de noite, quase 2 horas da manhã. Depois que eles fizeram um ritual, que já era de noite também. O ritual para encontrar a Poliana. O tempo, no caso, apesar de noite, o céu estava parcialmente sem nuvens, com poucas nuvens. Uma lua cheia no céu, podendo ver também várias estrelas ao olhar para o céu. O som, vocês podiam ouvir barulho de grilos e animais da floresta como corujas. Porém, eles começam a ouvir também passos vindo de dentro da cabana. O chão estava coberto de sangue e corpos. Havia também pedras e poças de água. O local estava um local difícil de se caminhar por causa de tudo isso. E no local havia várias árvores também, entre o caminho deles. Essas árvores possibilitando que eles pudessem se esconder atrás, inclusive. Então, no meio da cabana rústica saiu uma pessoa. E eles conseguiam ouvir o barulho de metal batendo no solo. Um barulho pesado. E o que acontece então é que sai da cabana uma pessoa vestida com armadura negra. Vocês podem imaginar mais ou menos essa imagem assim. Uma espada enorme, uma armadura totalmente negra, ok? E o que mais? Então há um combate contra esse cavaleiro negro, o Halorten. Ele é extremamente potente, ok? Antes do combate ele já mexe a espada dele, fazendo uma onda de choque que corta uma árvore praticamente ao meio, caindo para os lados. Com isso, então, eles já conseguem perceber a potência da arma que ele usava. Ok? E depois os personagens vão combatê-lo, então. E ele vai tomando muito dano dos personagens. E os personagens que chegam próximo dele começam a sentir uma aura de calor muito grande. Inclusive, as roupas começam a pegar fogo ao estarem próximo dele. E um por um, os personagens vão caindo face ao poder desse cavaleiro. Porém, os ataques que ele estava dando eram ataques não mortais em todo o grupo. Um personagem, que era o personagem do Hermon, o amigo Hermon, que é, pelo que eu lembro, acho que ele fez um druida, que também tem algo de monge.
se inspirando no Son Goku, né, das lendas chinesas. Então ele acabou saindo enquanto o combate rolava, dando a volta pela cabana, se escondendo para ver se encontrava uma entrada para a cabana. Enquanto isso, o combate rola lá entre os personagens. E a última que ele deixou consciente foi a personagem da Lúcia, que era a irmã da Poliana, que estava dentro da cabana. O que o personagem do irmão consegue, que é o monge druida, né, consegue ver que ela estava ali realmente. Ele consegue entrar na cabana. E o personagem do meu amigo Maurício, que é um bárbaro draconiano dourado, ele acaba dando vários golpes, né, causando muito dano. Personagem muito forte. E retirando a máscara do Halorten, que ele tenta esconder o seu rosto em um capuz. Mas então sobra apenas a Lúcia Solaris e o Halorten, esse cavaleiro negro. E o que acontece é que ele acaba mostrando o rosto para ela enquanto briga com ela. Então por isso as outras imagens aqui foi o que eu me inspirei toscamente para fazer essa parte. Então ele olha para ela e fala: Lúcia, eu sou seu pai. Que combina aqui de uma maneira tosca com Luke, sou seu pai. Então o personagem, as pessoas, até o Bruno, que é um jogador, pensou realmente que a interpretação que eu dei pro personagem, mesmo antes de falar isso, já dava uma ideia do Darth Vader pro cara. Ok? E o que acontece na história do jogo, não lembro tudo em detalhes, mas o pai da Lúcia e a mãe eram dados como mortos. E ela então descobre que o pai dela, na verdade, é esse guerreiro nessa armadura negra. E foi dito para eles, por um general de Cognis, há uma sessão mais ou menos atrás, que o Halorten, na verdade, era um grande guerreiro e general das forças de Cognis que havia sido corrompido e levado para o mal de alguma maneira. Então ela descobre isso. E ele finalmente dá também um golpe nela, fazendo-a desacordar. Por último, houve um combate com o personagem, o monge, que é parecido com Son Goku. Se transforma, né, em animais. E ele também acaba caindo. Mas o Halorten, o general de Babel, também fica muito ferido. E ele ouve cavalos se aproximando. Cavalos que poderiam ser parte do exército de Cognis, ok? E ele acaba então saindo dali, fugindo também, sem levar a Poliana, que estava dentro da cabana. Então esse foi um combate inicial no jogo, todos os personagens caíram, mas quase realmente derrotaram o Halorten, o Cavaleiro Negro. Então depois eles acordam na cidade, em uma taverna relativamente cara, em Donerri, uma cidade próxima dali. E o que acontece então é que eles ficam numa taverna chamada Hipocorto Dourado. Esse hipocorto é um animal da região, um pássaro. E as tavernas todas estavam praticamente cheias, né, por causa das pessoas de Cogni que rumaram para essa cidade grande. E uma taverna bastante boa em qualidade. Eles ficaram uns 3 dias praticamente desacordados. E a estadia lá era 2 peças de ouro por dia. Ok. Então eles conversam um pouco no segundo andar da taverna, depois de acordarem, né? No quarto deles havia bastante comida de ótima qualidade. Eles decidem então o que eles iam fazer. O que acontece é que depois de um tempo, os personagens descem. Um clérigo do grupo, que é o do personagem Bruno, do jogador Bruno, ele desce para o primeiro andar para conversar, para ver as coisas, para sair inclusive.
E nisso, o que acontece? Ele ouve que tem uma barda tocando música, cantando, e ela fala sobre uma medusa que vive nas redondezas. E essa medusa teria uma estatueta valiosa em forma de um dragão das nuvens, segundo ela, na música que ela canta. Então ela acaba a música, e pelo grupo ter interesse nessas estatuetas, como o nome do jogo diz, Dragões de Jade, é uma estatueta de dragão de Jade que eles tinham. Essas estatuetas juntas, elas oferecem um perigo de libertar um demônio. Um plot bastante simples e trivial, talvez bastante comum, ok? Então, o que acontece é que o clérigo acaba indo em direção a ela para conversar sobre a estatueta. Ela é uma barda elfa. Ela diz o nome dela, né? É Annelise Woodman, ok? E ela começa a conversar com ele. Ele faz um teste de carisma para ver se consegue mais informações. E pelo que eu lembro, não teve sucesso. E senta numa mesa, pede bebida. Ela diz que gosta muito de uma bebida especial daquele local, chamada Elfin Kiss. Uma bebida realmente deliciosa, que tem um sabor de morango com limão. E ela é feita de uma fruta rara, também do local, bastante cara, que tem o mesmo nome da bebida, ok? E a bebida possui uma consistência cremosa, também é bastante deliciosa. Então, ela acaba pedindo algumas peças de ouro para falar mais sobre a localização desse local onde estaria a localização da medusa, né? Então, o que ela diz? Então eles vão conversando e tal. Ela pega o dinheiro. O clérigo tinha bastante dinheiro. Então ela diz onde estava mais ou menos a direção do local. E ela viu uma caverna com várias pessoas transformadas em estátuas. Mas ela diz que para ela dar mais informações, além da direção e tudo mais, ela poderia desenhar um mapa. E ela pede para ele participar de uma brincadeira com ela, um desafio. Então ela bota alguns copos com bebida, 5 copos em linha reta assim, e os 3 primeiros com vinho. E ela pede então se ele era capaz de resolver esse desafio para ela, né? E conseguir colocar sempre um copo cheio seguido de um copo vazio. Ela pede então para ele participar dessa brincadeira com ela de bebida. Então ele vai e consegue, pegando o conteúdo do segundo copo e jogando para, se eu lembro bem, acho que era o último copo. Ok. Então ele consegue lá fazer a brincadeira dela, o desafio dela. E eles vão conversando durante a noite. Ok. Ela desenha um mapa para ele direitinho, num pergaminho, usando uma caneta tinteiro. E enquanto eles estão conversando, o clérigo está pronto para sair dali, né? O grupo ouve gritos vindo do lado de fora. Gritos como mata, mata, pega, pega. E ali, do lado de fora da taverna, há um grupo de pessoas num beco. E uma pessoa está levando um rapaz sujo em direção ao beco, enquanto o pessoal grita. Ok? Então aqui um beco escuro, uma cidade medieval. E aqui uma imagem que eu escolhi para simbolizar a elfa, a Annelise Woodman. Ok? Então, ok. Então eles foram pro beco. Os personagens que foram pro beco foi a Lúcia Solares, que foi também o clérigo. Então o que acontece? Eles veem um rapaz sujo, né, sendo levado por um outro com uma espada em mãos, enquanto um garoto
estava todo camisa, roupa suja, cortada, esfarrapada em pedaços. Ele falando, não fui eu, não fui eu. E o homem com a espada fala, ele é o ladrão, peguei ele roubando minhas peças de ouro em minha cintura, apontando em direção à cintura. E antes, outra vez, ele tinha roubado o símbolo da minha família. E por isso ele vai perder a mão agora. E o pessoal, gritando, né? Querendo realmente que dessem uma punição ao ladrão. Então o homem com espada na mão, ele se veste com roupas de ótima qualidade, roupas de nobreza. Ele possui um brasão com símbolo de mandurinha. Ele possui cabelo e barbas negras. E parece ter cerca de 40 anos. Ele levava o rapaz para um local seguido por pessoas, por populares, né? Pessoas que estavam por ali. E era possível saber quem era esse homem, porque ele é um homem famoso ali. E o pessoal faz um teste, então, e consegue saber que ele era um cara chamado Lord Griverhart, um aristocrata da cidade, ali de Donnerhill, e comerciante no local. Então eu perguntei o que os personagens iam fazer, né? Havia o clérigo ali e a Lúcia Solaris, que era ligada a uma igreja grande no continente chamada Igreja de Cílio. Então o clérigo e a Lúcia foi até o local para impedir que fosse feito algo como cortar a mão do garoto ali, que esperasse chegar às autoridades, ok? Então nesse caso eles não fizessem nada, iam cortar a mão do rapaz mesmo, um rapaz de 17 anos. Depois chegou uma patrulha no local e levou o garoto para a cadeia. Então com o garoto, um monge estava lá em cima meditando, olhou tudo isso pela janela, depois deu um salto da janela, chegando lá embaixo, sem tomar nenhum dano. Falou também com seus amigos ali, que era a Lúcia Solaris e o clérigo, e seguiram parte do grupo, o clérigo e o monge, em direção à prisão junto com o garoto, ok? Para saber o que estava acontecendo. E o Lorde sai do local e as pessoas, os populares também se separam ali, ok? Enquanto a Lúcia, ela foi em direção ao templo de Cílio na cidade, pelo que me lembro bem. Então eles vão para cadeia, prendem o garoto lá, ok? Depois, inclusive, eu faço um outro jogador interpretar o Lord Griverhart, o mesmo jogador que interpretou o clérigo, o Bruno. E o Lord Griverhart também vai lá para cadeia depois. Ele é o cara que tem muito influência na cidade, né? Antes ele tinha falado com algumas pessoas, alguns soldados ali, falando que queria aquele garoto morto até o próximo dia, ok? Possivelmente enforcado ou queimado, não sei. E ele tem bastante poder político na cidade, então possivelmente ele conseguiria fazer isso. Depois ele vai então em direção à cadeia. Ele vai em direção à cadeia e o que acontece é que o Lord Griverhart, inclusive, pagou ou falou para dar um jeito no garoto de noite. Por exemplo, colocarem um outro ladrão, um falso ladrão na cela dele e matar o garoto. Então, isso acontece, né? E o personagem, que é um monge druida, ele se transforma num pequeno rato. Fica escondido ali. Enquanto o Dragonborn, né, dourado, que é um bárbaro, sai do local. E realmente entra na cela depois um falso ladrão, né, que tinha sido colocado ali para matar o garoto. Uma briga. Mas o druida monge como rato, acaba entrando nas roupas do cara, né, mordendo ele todo, e acaba que os soldados tiram ele dali. O garoto fica na cela, ok? Depois então
eles vão investigar, ou melhor, o druida, como rato, ele vai investigar a casa do Lord Grievous. Ele se transforma num humano. Ele vai até uma loja, conversar com as pessoas na loja, perguntando onde ficaria a casa do Lord Grievous. Então ele consegue saber onde é que fica a casa e entra lá, transforma de novo em ratinho e vai, ok? Então, entrando na casa, ele chega onde seria o escritório do Lord Grievous, consegue entrar numa gaveta, e nessa gaveta ele percebe que o item da família dele, que ele diria que teria sido roubado, estava dentro da gaveta. Então realmente ele estava querendo incriminar o rapaz por algum motivo, ok? Ele continua na casa, averiguando, e ele encontra uma passagem para o subterrâneo. E no subterrâneo ele encontra coisas pavorosas. Ele encontra correntes penduradas, local totalmente escuro, pedaços de corpos pendurados nessas correntes, ok? Rostos, pedaços de carne de rosto pregadas na parede. E o local ali onde ele fazia as maiores atrocidades. O cara era realmente um sádico, um psicopata. E tinha também uma cela com uma garota, uma mulher, que poderia ser o druida achou que seria uma prostituta, que ele pegava as prostitutas e levava pra lá, matava elas, né? Então ele encontrou aquele show de horrores ali embaixo. E então ele decide voltar para falar com os seus amigos, ok? Então, o que acontece é que ele vai encontrar o resto do grupo para falar o que ele achou desse Lord Grievous. E ele encontra então o druida monge, encontra o resto do grupo, conversa com eles e decidem falar com as autoridades e tudo mais. E as autoridades dão o aval para que o grupo vá até a casa do Lord Grievous com soldados para pegarem provas de que ele realmente estaria fazendo esse tipo de tortura. Ele era um psicopata, ok? Então os soldados, ainda de noite, né, na madrugada, soldados da cidade de Donnerry vão com eles até a casa, abrem a porta e eles descem até o porão novamente. E quando chegam no porão, o porão está limpo. Os corpos foram retirados, não há mais aquela mulher lá, ok? E no jogo eu estou deixando também os personagens criarem cenas. Então o personagem da Lúcia, o jogador que interpreta a Lúcia, o Gervásio, ele então teve o direito a fazer uma cena. E ele faz uma cena relacionada aos horrores. Então essa aqui é uma imagem que eu peguei pro Lord Grievous. Vocês podem ver que nas sombras aqui tem uma criatura como se fosse um monstro, ok? Apesar da face dele ser normal. Então, a cena, eu dei o poder narrativo pro Gervásio, que controla a Lúcia. E ele fez uma cena que tinha a ver com essas criaturas chamadas horrores. Que ele também seria um horror disfarçado na cidade. Os horrores tipo dessa criatura aqui. E havia então um conluio de horrores mais poderosos que os horrores comuns na cidade. E ele seria um deles. Ok? Então ele faz uma cena em que a mulher que estava lá no porão sendo levada até eles, e elas acabam matando a moça ali num local cheio de horrores, né? Cortando o pescoço dela, saindo muito sangue numa bacia, né? E depois os horrores, que são esses monstros, acabam se alimentando, né, da moça. Então volta. Isso é distante dos personagens, né? Eles não viram isso, mas foi a cena que o Gervásio criou, que eu achei bastante legal.
com horror, com essas criaturas, né, os horrores, e bastante terror. Então eles vão até a casa do Graveyard, e lá no subsolo eles encontram o local limpo, não tendo mais os corpos, né, nem a moça que havia sido levada dali. Então depois disso descem duas pessoas que trabalhavam no local. A porta se fecha e essas duas criaturas, essas duas pessoas se transformam em horrores. Pessoas que antes tinham aparência normal, de serviçais da casa, depois se transformam num horror. 2 horrores. Então há combate ali com o grupo e esses horrores. Mas após o combate acontecer, nas laterais do local começa a ser lançado um gás, enchendo a sala. E eles começam a não poder respirar aquele gás, se sentindo muito mal, né? E além do gás ter um efeito no corpo, fazer as pessoas eles se sentirem mal e perderem sua constituição física, sua vitalidade, depois de pequenas aberturas da sala é lançado fogo também, e aquele gás é explosivo. O fogo percorrendo a sala toda e causando muito dano aos personagens. Então nisso eles vão tentando bater na porta para sair dali, para escapar do gás e do fogo. Depois de algum tempo o Bárbaro consegue então derrubar a porta. Eles saem em direção a um salão, subindo as escadas, e percebem que há um mordomo ali, ok? Que poderia ser também um horror. Então um dos personagens lança uma magia no mordomo e morre. E o mordomo não era nada de horror, uma pessoa normal que trabalhava na casa. Então, mas antes disso o mordomo ele puxa uma alavanca que era uma armadilha. Parte do teto ali cai em direção aos personagens, causando muito danos a eles, né? Caindo vários escombros, várias pedras enormes. Então isso acontece e os personagens tomaram muito dano, né? Além do combate, que não foi tão difícil assim, porque foram apenas 2. E eu também não usei todos os poderes das criaturas. Também teve a armadilha, o gás venenoso, que reduziu a vitalidade deles. Depois o fogo também. E por fim, as pedras, os pedaços de teto caindo na cabeça deles ali. Então o jogo acabou assim. E no próximo jogo nós faremos umas sessões, umas cenas, deixando os personagens criarem mais cenas também. Até agora só o Gervásio criou. Mas cada um vai ter direito a criar 2 cenas. E também eles vão conversar com o general do local, o general Kyong, e um paladino também. Então esse foi o jogo anterior. Provavelmente domingo agora, dia 9 de julho, vai ter um novo jogo. A gente tem a possibilidade de ir em direção à Medusa, buscar a estatueta do Dragão das Nuvens. E outra coisa também que a Elfa falou com eles é que o local, há cerca de 2 anos atrás, também é moradia de um Minotauro protege o local também. Foi criado um labirinto ali, né, para proteger também a Medusa. Eles têm alguma relação. Apesar que a Medusa ela não pode, né, olhar criaturas, senão as criaturas se transformam em pedra. Mas ela pode falar à distância e pode se ouvir a voz. Então eles têm alguma relação, o Minotauro e a Medusa. No caso, isso foi colocar a Medusa no jogo. Foi para falar um pouco também de parte de mitologia, né, esse tipo de coisa. E Minotauro também. Então teve um conflito social. Foi essa questão do garoto, né, que teria a mão decepada, sem que houvesse um julgamento. Ele realmente não era culpado. O cara que era o Graveyard, que era um psicopata, que ele gostava mesmo de fazer essas coisas. Mas ele é um horror, né, uma criatura que se alimenta
corpos humanos, né? E é bastante maligna, vamos dizer assim. Ok? Então esse foi o jogo, o último jogo. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.